Fala, meu consagrado, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Nerdão Cristão. Estamos aqui, eu e o Eliel, aqui para falar sobre mundo pop, tudo que tem notícias aí de cultura nerd, né? Somos nerds, somos cristãos, mas somos nerds. Né? E é isso que a gente quer falar sobre isso. Será que o cristão pode ser... Um cristão pode ser um nerd? Isso pode acontecer? Será que a gente consegue verificar isso? Tem algum problema de um cristão ser nerd e gostar do mundo geek, e gostar do mundo pop, de filmes, séries que tem a ver com isso? Essa é a pergunta que eu deixo aí para vocês, mas nós vamos discutir. Mas primeiro, você comenta aqui, o que você acha? Já deixa aqui nos seus comentários aqui, já curte o vídeo, já deixa aqui o que você acha, qual o anime, ou a série, ou o filme que você mais gostou nos últimos tempos aí, mas deixa aqui que se você concorda, se é bom, se é ruim, você ser nerd e cristão, tá? Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. Tô aqui com o Eliel, né, o Leros, né? Eu sou o Rubens Júnior, mais conhecido como Pona aqui, por pessoal, assim, para os íntimos, né, Eliel? Eliel é o Leros, né? Vamos dizer assim. E Eliel, Leros, quero saber aí, o que você acha? Cristão pode ser nerd? Acho... A gente já discutiu muito, principalmente, pelo menos na minha igreja, sobre isso na minha adolescência, que foi mais ou menos na época que não era tão popular ser nerd. Eu já sou um pouco mais antigo, né? Quando a gente começar a falar dos assuntos, talvez o pessoal vai perceber minha idade, mas como eu já sou mais antigo, na minha igreja não era tão popular. Então tinha coisa que a gente ia assistir, ou que a gente chegava de conteúdo ou de novidade pra gente, que não era tão popular entre os membros da comunidade cristã. Por exemplo, quando Pokémon surgiu, né, TV aberta, e monstros de bolsa, e de tudo demônio, e o negócio ficou esquisito. Aquela notícia que saiu dos Gismais, rapaz, aquilo ali para as irmãzinhas foi complicado. E aí, eu muito jovem ainda, acho que eu tava entrando na adolescência, muito curioso, gostava muito, o desenho era muito divertido, mas aí surgiu a questão, né, tipo assim, e aí, pode, não pode, é coisa do demônio, não é coisa do demônio esse negócio, como que ia funcionar? E aí teve mesmo um debate, não na igreja, mas na minha casa, dentro da minha casa, existia um debate onde se a gente poderia ou não assistir, porque a gente tinha muita vontade, muita curiosidade. E eu tive uma realidade um pouco diferente, eu não sei como que foi na sua casa, Bona, mas na minha casa, a minha mãe gostava. Então ela acabava gravando pra gente os desenhos. Não só Pokémon, Digimon, eu lembro de alguns animes mais antigos, Cavaleiros Zodíacos, a Dragon Ball Z, o Dragon Ball até o pequeno, ela também gravava, ela acompanhava as histórias, ela sabia o que estava se passando, mas ela fez questão de ter um papo muito sério, muito reto com a gente a respeito do que se tratava e como que a gente fazia para poder ter um filtro do que era proveitoso e o que não era proveitoso. E para você, como é que foi? Cara, me respeita, que eu sou da época da TV Globinho e do Band Kids. O negócio era diferente. O negócio a gente tinha que esperar. Essas galerinhas aí, ó, Nutella aí, ó, que eles tem Netflix na hora, eles colocam lá, né, Léo? Sim. A gente tinha que esperar outro dia pra ver o episódio, cara. Era uma coisa de louco. Semana, mas era maravilhoso, era uma coisa linda. E aí o que acontece? Só que é o seguinte, na minha casa, meu pai é pastor. Você conhece, você já sabe. Aí assim, a gente tinha, né? A gente até assistia e tudo, mas o que acontecia muitas vezes, era que o personagem... Meu pai não gostava de xingamento, né? A gente não gosta disso também. Mas assim, o personagem só xingava na hora que meu pai chegava. Aí o Vegeta, né? Lembra daquela hora lá? Miserável! Jamais vou te perdoar! É isso, sim. Tipo, tava todo mundo lá tranquilo, de repente meu pai chegava, o Vegeta começava a xingar. Um miserável, é um miserável. O Vegeta, todos os personagens lá. E aí meu pai, o que é isso? Você quer casa de crente? Você quer casa de... Então, assim, tinha esses embates, né? Tinha essa coisa. Vou te matar, e outra. Jamais te perdoarei. Isso aí era pra acabar.
Jamais os perdoarei, seus insetos. Não, Dragon Ball. Ah, mas eu lembro muito também de Cavaleiro Zodíaco, né? O Ikki, que é o Cavaleiro de Fênix, que voltava do inferno em todos os episódios. E aí minha mãe sempre aparecia na hora que ele tava voltando do inferno, então era complicado. Tudo o que restou foi o coração de um guerreiro forjado pelas chamas do inferno. Mas, contudo, a gente levou um papo mesmo muito sério, assim, entre eu e meus irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos, nós somos 4 irmãos lá em casa. E meus pais. E nesse papo, ficou bem estabelecido, assim, os limites. Que limites? Limites do que era mesmo aceitável pra gente levar como ensinamento e o que não. Porque, querendo ou não, todos os desenhos, todas as produções, elas têm algum tipo de viés. E os viés que tinham, principalmente nessas produções de animes, falava muito sobre amizade, as que eu assistia pelo menos, falava muito sobre um companheirismo, lutar por um ideal, lutar por uma causa. E aí as causas dos animes eram um pouco diferentes, né? Por exemplo, Pokémon, o Ash, né? Que tentava ser o melhor treinador Pokémon, né? Que perdia todos os campeonatos, coitado. Mas faz parte da jornada, né? Mas tinha-se esse lado positivo. Tinha a jornada do herói, né? Sim, então minha mãe incentivava que a gente aprendesse e tivesse mesmo isso com a gente. Mas a parte que vinha que era contra os nossos princípios, né? Porque, por exemplo, a gente tá falando de Cavaleiro Zodíaco, que tem a questão dos deuses do Olimpo, né? E nós, como cristãos, não acreditamos em outros deuses, né? Acreditamos no único Deus. Então essa parte a gente tratava mais como um contexto mesmo cultural. Então, aprendi muito, eu ia muito bem na escola, eu fui muito bom em história na minha infância, porque eu gostava muito de Cavaleiro Zodíaco, gostava dos deuses, então eu aprendia a história dos deuses para poder responder nas provas. E eu ia super bem, super bem. E tudo isso veio com um contexto cultural que aquele desenho trazia, né? O anime trazia para mim, não só do Cavaleiro Zodíaco, mas outros também. Era muito bom. E agora tem um problema, né? É que a gente sempre, quase todos os animes tem. É que a gente tá falando mais de anime, né? Sim. Agora. Mas assim, a gente fala assim, né? Se nerd pode ser cristão, pode ser nerd, mas a realidade é que a gente quer saber mais, mesmo assim, se cristão pode assistir anime, né? Muito disso, né? E aí, quando a gente fala de anime, a gente fala das possessões demoníacas, né? Tem muito anime com isso. Só que assim, como você falou, né? Tem que se verificar a lógica de que você se aprende da história. Porque se você deixar de assistir um anime por causa de várias coisas que eles colocaram no contexto, na narrativa, é claro que tem animes que eu acho que são meio pesados. Mas você vai deixar de assistir. Passou Exterminador do Futuro esses dias, eu tava assistindo. Uai, o cara vem lá, mata todo mundo e tal. Você não pode assistir filme de ação. Você não pode assistir filme de às vezes até de comédia, porque tem algum teor lá sexual. Então, assim, é complicado, né? Sim. Eu sou a favor de que precisa ter um pouco de consciência sobre cada tipo de conteúdo. Por exemplo, quando fala de anime, o pessoal trata sempre como desenho animado, né? E acha que é liberado para todas as idades, mas tem animes com história muito pesadas, inclusive que a gente assistiu, e eu acho que muito precipitadamente na nossa adolescência, por exemplo, Elfen Lied, que é um anime que tem muito massacre, membros decepados, umas imagens de umas meninas meio peladinhas, mas não era recomendado que a gente visse tão cedo quanto a gente viu. Era um anime para mais de 15 anos, a gente viu acho que com 13, 12 anos. Eu acredito que a gente podia, ou se alguém tivesse orientado, podia ter esperado um pouco mais, ter visto um outro anime, talvez seria mais proveitoso. Tanto que eu acho que a gente nem entendeu o contexto da história, eu assisti esse anime depois, mais velho, fez muito mais sentido pra mim. Eu acho que tem animes que tem que ser respeitada a faixa etária, sabe? Não é qualquer tipo de conteúdo que você pode consumir. Inclusive na Netflix, eu acredito que tem alguns animes que são proibidos para menores de 18 anos, e são animes com temas muito sólidos, mas também muito complexos para uma criança, por exemplo, assistir. Então acho que os pais têm que saber, sim, igual a minha mãe fez com a gente,
o que os filhos estão assistindo. Acho que a ideia é ter um pouco de senso mesmo, assim, saber conversar, entender a realidade da criança, do adolescente, saber se aquilo é apropriado ou não. É importante ter isso dos pais. Eu não acho que vem tanto da mídia, mas acho que os pais têm que saber o que os filhos têm visto. E sobre essa questão, por exemplo, mas tem demônio, não tem demônio, é mais uma questão cultural. Acho que boa parte dos animes refletem uma parte da cultura japonesa que vem de um princípio diferente da nossa cultura, né? Então, acho que cabe ali uma conversa, assim, não é negar tudo, mas também acho que permitir tudo também não é bom. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. A gente, como a gente tá falando mesmo, a gente é nerd cristão, a gente pode colocar a lógica do 1 Tessalonicenses 5:21, né? Sim, que claro. diz? O 1 Tessalonicenses 5:21 vai falar sobre equilíbrio, né? Fala assim, olha, vocês julguem todas as coisas e retenham o que é bom. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ter um senso crítico, essa é a verdade. Você tem que ter um senso crítico. Se você ainda não tem, você tem que começar a construir. O que é senso crítico? Eu vi uma determinada coisa, ouvi uma música, li um texto, e aí você pensa sobre o que aquilo diz. Aí se for uma coisa proveitosa, uma coisa boa, faz sentido, você retém. Se for uma coisa ruim, não faz sentido, é uma coisa, vamos pôr assim, que é do mal, sei lá, alguma coisa assim, você nega aquele tipo de aprendizado para sua vida. Eu acho que faz muito sentido com o ser cristão. Também tem outro texto na Bíblia que fala que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo da gente fazer, tempo da gente não fazer, tempo de ouvir, tempo de falar alguma coisa. Acho que tem o tempo certo da gente ver determinado tipo de conteúdo ou não. Isso acredito que faz muita parte do equilíbrio cristão. Acho que faz parte. E tem a lógica do posso todas as coisas, mas nem todas me convém. Claro. Sim, que claro. A gente pode... É aquela lógica, entretenimento. A gente pode se divertir, ver algumas coisas, mas assim, a gente sempre... Se você tem uma maturidade, né, de cristã, você vai conseguir se divertir. Mas é isso, né, Léo? O que você acha? O que a gente conclui? Eu concluo que a gente pode se ver algumas coisas e se você tem uma maturidade na vida cristã que você segue, você vai ficar com as coisas boas. Por exemplo, uma boa história de amizade, de companheirismo, de vida, né? Que aí você pega aquilo ali que é bom. Sim. Eu concordo super. Então fica aí, galera. Tenha um senso crítico. Comenta aí se vocês já viram alguma coisa que não devia. Se não viu ainda, se mantenha distante, tá bom? Mas obrigado aí pela atenção de vocês. Até mais, meu consagrado. Tchau, tchau.